Olá galera, sejam todos bem-vindos à nossa aula número 10 da sequência de Geometria Analítica e o nosso enfoque de hoje será posições relativas de duas retas no plano cartesiano. Então nós vamos considerar inicialmente duas retas L1 e L2 distintas, de modo que essas retas não sejam verticais ao eixo y e ao eixo x, e as inclinações dessas retas aí são α1 e α2, respectivamente. Então, considerando esses aspectos aí que nós estamos levando em consideração, nós podemos ter dois casos acontecendo. O primeiro caso aqui que a gente vai ver é quando as inclinações dessas retas são iguais. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter duas retas, L1 e L2. A inclinação da reta 1, que a gente denominou de L1, é α1, e a inclinação da reta L2 é α2. De modo que ali nesse nosso exemplo genérico, esse alfa está variando aí de 0 a 90 graus, ok? E uma outra situação, dentro desse primeiro caso, quando o alfa variar de 90 a 180 graus também, ok? Notem que, tanto na esquerda quanto na direita, a gente tem uma representação de duas retas com a mesma inclinação. Ou seja, como eu falei, α1 é igual a α2. Se o α1 é igual ao α2, que representam os ângulos das inclinações, obviamente a tangente de α1 vai ser igual à tangente de α2. E, consequentemente, pessoal, os coeficientes angulares serão iguais. Ou seja, quando nós temos os coeficientes angulares iguais, se vocês observarem em ambos os desenhos, nós vamos ter retas paralelas. Ou seja, se essas retas são paralelas, galera, elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Porque elas aí, como a gente viu, elas têm a mesma inclinação. Ok? Fica bem claro ali nos dois desenhos a gente analisar aí esse paralelismo entre essas duas retas. O segundo caso, como eu falei, é quando essas inclinações são diferentes. Ou seja, a inclinação da reta L1 é α1 e a inclinação da reta L2 é α2. Só que agora elas são diferentes. Observem ali que a inclinação da reta L1 é um ângulo agudo, enquanto a inclinação da reta L2 é um ângulo obtuso. Então, são inclinações diferentes, galera, ok? Se vocês perceberem aí, nós vamos ter retas concorrentes. Essas retas, elas podem até ser perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. A princípio, nós não temos condições ainda, né, matemáticas de dizer se essas retas vão ser perpendiculares ou não. Só estamos analisando se elas vão ser concorrentes ou paralelas. Essa condição de perpendicularismo a gente já vai ver aí nas aulas posteriores, tudo bem? Então, observem que quando essas retas são concorrentes, elas não desfrutam da mesma inclinação, ou seja, o α1 é diferente do α2. Se o α1 é diferente do α2, a tangente de α1, consequentemente, vai ser diferente da tangente de α2. E isso diz para nós que os coeficientes angulares, obviamente, vão ser diferentes também. Então, se eu tenho duas equações de retas que têm coeficientes angulares diferentes, eu posso dizer que essas retas não são paralelas. Ou seja, são retas concorrentes, que têm um único ponto em comum. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, então. Determinar a posição relativa da reta R da equação 2x menos 3y mais 5 igual a 0 em relação à reta S, da equação 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Nós temos duas equações, galera, ok? Duas equações que estão na forma geral, na equação geral da reta, e nós queremos saber, será que R é paralelo a S? Será que R é concorrente com S? Como que nós vamos fazer essa análise? A gente faz a análise como nós acabamos de ver, pelos coeficientes angulares. Coeficientes angulares iguais, retas paralelas. Coeficientes angulares diferentes, retas concorrentes. Então, vamos determinar aí os coeficientes angulares dessas duas retas. Então, determinando o coeficiente angular MR, que nós vamos chamar, que é o coeficiente angular da reta R, a gente tem aqui a equação geral. A gente pode deixá-la no formato reduzido, né? Para obter diretamente o valor do coeficiente angular. Então, menos 3y igual a menos 2x menos 5. Isolando y,
menos 2x menos 5, tudo isso sobre menos 3, e o denominador ali é comum aos dois termos do numerador. Então, como os três termos são negativos, vai ficar tudo positivo. Então, 2 terços de x mais 5 terços. Ou seja, 2 terços, pessoal, representa o coeficiente angular dessa reta aí, ok? Que é o nosso MR. Agora, determinando o coeficiente angular MS, que é o que a gente vai denominar aí como coeficiente angular da reta S. Mesmo processo. Saindo da equação geral, isolando o valor lá que tem o y, a gente vai ficar com menos 4x mais 1. Simplificando toda essa fração, nós vamos ficar menos 4 sobre menos 6. Como o 2 é divisor comum do 4 e do 6, vai ficar 2 terços, ok? Negativo com negativo vai ficar o valor positivo. E 1 positivo sobre menos 6, então fica menos 1 sexto. Portanto, o nosso MS, que é o coeficiente angular da reta S, é 2 terços. Olha o que aconteceu aí, galera. Tanto o coeficiente angular da reta R quanto o coeficiente angular da reta S são iguais. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que R e S são retas paralelas, ok? Um segundo exemplo. Para que valores de A, as retas R e S das equações 2x mais A menos 2, que multiplica y, menos 5 igual a 0, e 4x mais AY menos 1 igual a 0, respectivamente, são concorrentes. Pessoal, se eu quero saber o valor de A para que sejam concorrentes, eu preciso que os coeficientes angulares sejam diferentes. Então, nós precisamos calcular os coeficientes angulares de cada reta. Então, da reta R, vamos chamar de MR. Então, temos a equação geral da nossa reta. Vamos isolar o valor de y, ok? Isolando o y, a gente fica com y igual a menos 2x mais 5, tudo isso sobre a menos 2, ok? Como o denominador é comum aos dois termos do numerador, a gente pode separar em menos 2 que divide a menos 2 vezes x, menos 5 sobre a menos 2. O valor que acompanha o x, galera, como a gente já viu, é o nosso coeficiente angular. Então, tá ali. Menos 2 sobre a menos 2 é o coeficiente angular da reta R. E agora, determinando o coeficiente angular da reta S, que vamos chamar de MS, ok? 4x mais AY menos 1 igual a 0, nossa equação geral da reta S. Isolando o y, tudo bem? Ficaremos com o y igual a menos 4x mais 1, tudo isso sobre A. Separando aí esses dois termos do numerador, vamos ficar com menos 4 sobre A, que multiplica x, menos 1 sobre A. O valor que multiplica x, nosso coeficiente angular, né? Menos 4 sobre A, que é o coeficiente angular da reta S. Então, agora nós temos posse aí, galera, dos coeficientes angulares da reta R e da reta S. Se eu conheço os coeficientes angulares e eu quero que as retas sejam concorrentes, eu preciso que os coeficientes angulares sejam diferentes, porque se eles forem iguais, nós teremos retas que são paralelas. Então, menos 2 sobre A menos 2, que é o coeficiente angular da reta R, tem que ser diferente de menos 4 sobre A, que é o coeficiente angular da reta R. Resolvendo essa desigualdade aí, menos 2 que multiplica A tem que ser diferente de menos 4 que multiplica A menos 2. Menos 2 vezes A, menos 2A, que tem que ser diferente de menos 4 vezes A, menos 4A, e menos 4 vezes menos 2, mais 8. Somando 4A em ambos os membros da equação, a gente fica com menos 2A mais 4A, que tem que ser diferente de 8. Menos 2A mais 4A, 2A, diferente de 8. Portanto, galera, o A tem que ser diferente de 4. Ou seja, para que R e S sejam concorrentes, o valor de A, ok? Ele deve ser diferente de 4. Tudo bem? Essa é a solução aí do nosso problema, ok? A nossa aula de hoje seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Deixe o joinha aí para fortalecer o canal, se inscrevam, ok? Acompanhem sempre as próximas aulas e até a próxima.